Geise acordou com o canto dos pássaros, como fazia todas as manhãs. A luz dourada do sol começava a invadir o quarto, anunciando mais um dia de trabalho na fazenda. Ela morava em Vila das Águas, uma pacata comunidade rural onde a vida era simples, mas exigia muito esforço e dedicação. A fazenda era seu refúgio e também seu maior desafio. A rotina de Geise era intensa. Ela cuidava das plantações, dos animais e da casa, sempre com um olhar atento e um coração cheio de amor pelo filho, Pedro, de apenas 5 anos. O menino era a razão de sua vida, e ela fazia de tudo para garantir que ele crescesse em um ambiente seguro e amoroso. Naquela manhã, Geise preparou o café da manhã enquanto Pedro brincava no quintal. O cheiro de pão fresco e café preenchia a casa, trazendo uma sensação de conforto e familiaridade. Após o café, Geise se preparou para mais um dia de trabalho. Ela vestiu suas roupas de trabalho, calçou suas botas e saiu para cuidar da horta. A horta era um dos seus maiores orgulhos. Ela cultivava uma variedade de vegetais e ervas, que usava tanto para consumo próprio quanto para vender na feira local. O trabalho na horta era terapêutico para Geise. Ela adorava sentir a terra nas mãos e ver as plantas crescerem sob seus cuidados. Enquanto trabalhava, Geise pensava em como a vida na fazenda havia moldado seu caráter. Ela aprenderá a ser resiliente, a enfrentar desafios com coragem e a valorizar as pequenas coisas da vida. A natureza ao seu redor era uma constante fonte de inspiração e aprendizado. Pedro, curioso como sempre, se aproximou da mãe. "Mamãe, posso ajudar?" perguntou ele, com os olhos brilhando de entusiasmo. Geise sorriu e entregou-lhe uma pequena pá. "Claro, meu amor. Vamos plantar juntos", respondeu ela, sentindo uma onda de amor e gratidão. A vida na fazenda era dura, mas também era recompensadora. Geise sabia que cada esforço valia a pena, especialmente quando via o sorriso no rosto de Pedro. Ela estava determinada a fazer o melhor para seu filho, a garantir que ele tivesse uma infância feliz e segura. Ao final do dia, exausta mas satisfeita, Geise se sentou na varanda para observar o pôr do sol. A paisagem era deslumbrante, com o céu tingido de tons de laranja e rosa. Ela respirou fundo, sentindo a paz que a natureza lhe proporcionava. Sabia que, apesar dos desafios, estava exatamente onde deveria estar. A noite caía suavemente sobre Vila das Águas e Geise preparava o jantar enquanto Pedro brincava com seus blocos de montar na sala. O som da televisão ao fundo era uma companhia constante, trazendo notícias do mundo exterior para a tranquilidade da fazenda. Geise gostava de se manter informada, mesmo que a vida na cidade parecesse distante de sua realidade rural. Enquanto mexia a panela no fogão, uma notícia chamou sua atenção. O apresentador do jornal local falava com uma expressão séria, e as imagens mostravam uma fazenda vizinha. Geise aumentou o volume, sentindo um aperto no peito ao ouvir os detalhes do caso. Um caseiro de uma fazenda próxima à Vila das Águas foi atacado e morto por uma onça-pintada na noite passada. O ataque ocorreu enquanto o caseiro fazia sua ronda noturna. As autoridades alertam para a presença de onças na região e recomendam que os moradores tomem precauções. Geise sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que onças pintadas eram comuns na região, mas nunca havia ouvido falar de um ataque tão próximo. A notícia trouxe uma onda de preocupação e medo. Ela pensou em Pedro, em como protegê-lo, e em todas as vezes que ela mesma havia se sentido observada enquanto trabalhava na fazenda. A reportagem continuou, mostrando imagens da fazenda vizinha e entrevistas com moradores locais. Todos expressavam choque e preocupação. Geise sentiu uma urgência crescer dentro de si. Ela sabia que precisava tomar medidas para garantir a segurança de sua família. Após o jantar, enquanto Pedro dormia, Geise se sentou à mesa da cozinha com um caderno e uma caneta. Ela começou a anotar ideias e estratégias para proteger a fazenda. Pesquisou sobre o comportamento das onças pintadas, leu artigos e assistiu a documentários. Descobriu que onças são atraídas por movimentos rápidos e que sons agudos e luzes intensas podem afastá-las sem feri-las. Geise passou a noite inteira estudando e planejando. Ela sabia que precisava agir rápido.
A segurança de Pedro era sua prioridade, e ela estava determinada a fazer o que fosse necessário para protegê-lo. Na manhã seguinte, Geise acordou cedo e começou a colocar suas ideias em prática. Ela reuniu materiais que tinha à mão, como peças de eletrônicos antigos e ferramentas da fazenda. Com determinação e engenhosidade, começou a desenvolver um dispositivo que pudesse afastar as onças de maneira segura e eficaz. Enquanto trabalhava, Geise sentia uma mistura de ansiedade e esperança. Ela sabia que estava fazendo o melhor para sua família, e isso lhe dava forças para continuar. A notícia do ataque havia sido um alerta, mas também uma motivação para agir. Geise sabia que a segurança de sua família dependia de sua capacidade de agir rapidamente e de forma eficaz. Com a notícia do ataque da onça ainda fresca em sua mente, ela se dedicou a uma pesquisa intensa sobre o comportamento desses animais. Passou horas na internet, lendo artigos científicos, assistindo a documentários e conversando com especialistas em vida selvagem. Ela descobriu que onças pintadas são predadores noturnos, conhecidos por sua agilidade e força. Elas são atraídas por movimentos rápidos e podem se aproximar silenciosamente de suas presas. No entanto, também aprendeu que sons agudos e luzes intensas podem desorientar e afastar esses animais sem causar-lhes dano. Com essas informações em mente, Geise começou a desenvolver uma ideia para um dispositivo de segurança. Ela queria criar algo que fosse portátil, fácil de usar e eficaz em afastar onças. Sabia que precisava ser algo que pudesse ativar rapidamente em caso de emergência. Geise começou a reunir materiais que tinha à mão. Vasculhou a fazenda em busca de peças de eletrônicos antigos, ferramentas e outros itens que pudessem ser úteis. Encontrou velhos rádios, lâmpadas, baterias e até mesmo alguns componentes eletrônicos que havia guardado ao longo dos anos. Com determinação, ela começou a montar o dispositivo. Utilizou suas habilidades manuais e seu conhecimento básico de eletrônica para criar um protótipo. O dispositivo emitia sons agudos e luzes piscantes, exatamente como ela havia planejado. Os primeiros testes foram realizados no quintal da fazenda. Geise ativou o dispositivo e observou atentamente. Os sons e as luzes eram intensos, mas não causavam danos ao ambiente. Ela fez ajustes e melhorias, garantindo que o dispositivo fosse o mais eficaz possível. Durante esse processo, Geise também conversou com vizinhos e amigos que tinham experiência com vida selvagem. Eles compartilharam suas próprias histórias e deram conselhos valiosos. Geise ouviu atentamente, absorvendo toda a informação que podia. A pesquisa e a preparação foram intensas, mas Geise sabia que estava no caminho certo. Cada ajuste e melhoria no dispositivo a deixava mais confiante. Ela sentia que estava fazendo algo realmente importante, algo que poderia salvar vidas. Enquanto trabalhava, Geise pensava em Pedro. A segurança dele era sua maior motivação. Ela imaginava um futuro onde ele pudesse brincar livremente na fazenda, sem o medo constante de ataques de onças. Essa visão a impulsionava a continuar, a não desistir até que o dispositivo estivesse perfeito. Finalmente, após dias de trabalho árduo, Geise sentiu que o dispositivo estava pronto. Ela o testou mais uma vez, observando atentamente cada detalhe. Os sons agudos e as luzes piscantes funcionavam perfeitamente. Ela respirou fundo, sentindo uma mistura de alívio e orgulho. Agora, era hora de colocar o dispositivo à prova. Geise sabia que a verdadeira teste viria em uma situação real, e ela estava preparada para enfrentar qualquer desafio que surgisse. Com o protótipo do dispositivo finalizado, Geise sentiu uma onda de satisfação e alívio. Ela havia dedicado inúmeras horas de pesquisa, testes e ajustes para garantir que o aparelho fosse eficaz. Agora, era hora de colocar sua invenção em prática e ver se realmente funcionaria em uma situação real. O dispositivo era compacto, mas robusto. Geise o havia projetado para ser fácil de carregar e ativar rapidamente. Ele emitia sons agudos e luzes piscantes, criando uma combinação que, segundo suas pesquisas, deveria ser suficiente para afastar uma onça pintada sem feri-la. Geise decidiu fazer um teste final no quintal da fazenda.
Ela queria ter certeza de que o dispositivo funcionaria em qualquer situação. Colocou o aparelho no chão e o ativou. Os sons agudos e as luzes piscantes preencheram o ambiente, criando uma atmosfera que, embora desconfortável para os humanos, era exatamente o que ela precisava para afastar predadores. Pedro, curioso, se aproximou da mãe. Mamãe, o que é isso? Perguntou ele, olhando para o dispositivo com os olhos arregalados. Geise sorriu e explicou: é algo que eu fiz para nos proteger, meu amor. Assim, podemos ficar seguros aqui na fazenda. Pedro assentiu, confiando plenamente na mãe. Com o dispositivo pronto, Geise começou a pensar em como poderia usá-lo de forma eficaz. Ela decidiu que o manteria sempre por perto, especialmente quando estivesse trabalhando fora de casa. Além disso, ensinaria Pedro a ativá-lo em caso de emergência. Os dias seguintes foram de treinamento e preparação. Geise praticou ativar o dispositivo rapidamente, simulando situações de emergência. Ela também ensinou Pedro a usar o aparelho, explicando a importância de cada passo. O menino aprendeu rápido, e Geise sentiu um orgulho imenso ao ver como ele estava preparado. Enquanto isso, a notícia do ataque da onça continuava a circular pela comunidade. Os moradores de Vila das Águas estavam em alerta e muitos começaram a procurar formas de se proteger. Geise sabia que sua invenção poderia ajudar não apenas sua família, mas também seus vizinhos e amigos. Uma noite, enquanto jantavam, Geise compartilhou suas ideias com Pedro. Quero que todos na vila estejam seguros, assim como nós, disse ela. Vou mostrar nosso dispositivo para os vizinhos e ver se eles também querem usá-lo. Pedro sorriu, concordando com a mãe. No dia seguinte, Geise começou a visitar os vizinhos. Ela levou o dispositivo consigo e explicou como funcionava. Os moradores ficaram impressionados com a engenhosidade de Geise e com a eficácia do aparelho. Muitos expressaram interesse em adquirir um dispositivo semelhante para suas próprias fazendas. Geise sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Ela sabia que estava fazendo a diferença, ajudando a proteger sua comunidade. Com o apoio dos vizinhos, começou a produzir mais dispositivos, sempre garantindo a qualidade e a eficácia de cada um. A invenção de Geise estava pronta para ser testada em uma situação real. Ela sabia que, quando o momento chegasse, estaria preparada para enfrentar qualquer desafio. E, acima de tudo, estaria protegendo aqueles que mais amava. Os dias seguintes foram de relativa tranquilidade na fazenda. Geise continuava sua rotina diária, sempre atenta e preparada, com o dispositivo de segurança ao seu lado. Ela trabalhava na horta, cuidava dos animais e mantinha a casa em ordem, enquanto Pedro brincava ao ar livre, sempre sob sua vigilância. Certa manhã, enquanto Geise estava ocupada na horta, ela ouviu um ruído vindo da mata próxima. Seu coração acelerou imediatamente. Ela sabia que precisava estar alerta. Deixou de lado as ferramentas de jardinagem e pegou o dispositivo, que estava sempre ao seu alcance. O ruído se intensificou, e Geise percebeu que algo grande estava se aproximando. Ela olhou ao redor, certificando-se de que Pedro estava seguro dentro de casa. Com o dispositivo em mãos, ela se preparou para o pior. De repente, uma onça pintada surgiu das sombras da mata. O animal era imponente, com seus olhos fixos em Geise. Ela sentiu um misto de medo e determinação. Sabia que precisava agir rápido. Com mãos firmes, Geise ativou o dispositivo. Os sons agudos e as luzes piscantes preencheram o ambiente, criando uma barreira de proteção ao seu redor. A onça, desorientada pelos estímulos sensoriais, recuou imediatamente. Seus movimentos tornaram-se hesitantes, e ela parecia confusa. Geise manteve o dispositivo ativado, observando atentamente a reação da onça. O animal continuou a recuar, até que finalmente desapareceu de volta na mata. Geise respirou fundo, sentindo um alívio imenso. Sua invenção havia funcionado exatamente como planejado. Com a onça afastada, Geise desativou o dispositivo e correu para dentro de casa. Pedro, que havia ouvido os sons, estava assustado, mas seguro. Geise o abraçou forte, agradecendo por estarem bem. Mamãe, o que aconteceu? Perguntou Pedro,
com os olhos arregalados. Tivemos uma visita inesperada, meu amor, respondeu Geise, tentando manter a calma. Mas estamos seguros agora. Nosso dispositivo funcionou. Pedro olhou para o aparelho nas mãos da mãe, sentindo uma mistura de curiosidade e alívio. Você foi muito corajosa, mamãe, disse ele, com um sorriso. Geise sorriu de volta, sentindo uma onda de orgulho. Ela sabia que sua determinação e engenhosidade haviam salvado suas vidas. A invenção não apenas funcionara, mas também provara ser uma ferramenta valiosa para a proteção de todos na fazenda. Nos dias seguintes, Geise continuou a trabalhar na fazenda, sempre com o dispositivo ao seu lado. Ela sabia que a ameaça das onças ainda existia, mas agora se sentia mais preparada e confiante. A notícia do ataque e do sucesso da invenção começou a se espalhar pela comunidade de Vila das Águas. Os vizinhos, que já haviam expressado interesse no dispositivo, agora estavam ainda mais motivados a adquiri-lo. Eles viram em Geise um exemplo de coragem e engenhosidade, e queriam garantir a segurança de suas próprias famílias. Geise começou a receber visitas de moradores que queriam saber mais sobre o dispositivo. Ela explicava pacientemente como funcionava e como poderia ser usado para proteger suas propriedades. Muitos decidiram encomendar seus próprios aparelhos, confiando na eficácia da invenção de Geise. A vida na fazenda continuava, mas agora com uma nova camada de segurança e tranquilidade. Geise sabia que sua invenção havia feito a diferença, não apenas para sua família, mas para toda a comunidade. E ela estava determinada a continuar ajudando, garantindo que todos pudessem viver em paz e segurança. A notícia do ataque da onça e do sucesso da invenção de Geise se espalhou rapidamente por Vila das Águas. Os moradores, que já estavam em alerta devido ao incidente com o caseiro, agora viam em Geise uma líder e uma inspiração. Sua coragem e engenhosidade eram admiradas por todos, e muitos queriam saber mais sobre o dispositivo que havia salvado sua vida. Nos dias que se seguiram ao ataque, Geise recebeu inúmeras visitas de vizinhos e amigos. Eles vinham à fazenda para ver o dispositivo de perto e ouvir a história diretamente dela. Geise, sempre acolhedora, recebia todos com um sorriso e explicava detalhadamente como o aparelho funcionava. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse ser tão eficaz, comentou Dona Maria, uma vizinha idosa que morava sozinha. Você é uma bênção para a nossa comunidade, Geise. Obrigada, Dona Maria, respondeu Geise, sentindo uma onda de gratidão. Eu só quero que todos estejam seguros. Se meu dispositivo pode ajudar, fico muito feliz. Os pedidos pelo dispositivo começaram a aumentar. Geise, que já havia produzido alguns aparelhos extras, começou a distribuí-los entre os vizinhos mais próximos. Ela ensinava cada um a usar o dispositivo corretamente, explicando a importância de mantê-lo sempre por perto e de ativá-lo rapidamente em caso de emergência. Pedro, sempre ao lado da mãe, observava tudo com atenção. Ele se sentia orgulhoso de ver como Geise estava ajudando a comunidade. Mamãe, você é uma heroína, disse ele uma noite, enquanto jantavam. Geise sorriu e acariciou os cabelos do filho. Eu só quero que todos estejam seguros, meu amor. Assim como nós estamos. A vida na fazenda continuava, mas agora com uma nova camada de segurança. Geise sabia que sua invenção havia feito a diferença, e isso a motivava a continuar ajudando. Ela começou a pensar em formas de expandir a produção do dispositivo, para que mais pessoas pudessem se beneficiar. Um dia, enquanto trabalhava na horta, Geise recebeu a visita de seu Antônio, um dos moradores mais respeitados de Vila das Águas. Ele era conhecido por sua sabedoria e por seu compromisso com a comunidade. Geise, eu vim aqui para agradecer pelo que você tem feito, disse seu Antônio, com um tom sério. Sua invenção está salvando vidas, e isso é algo que todos nós devemos valorizar. Geise sentiu uma onda de emoção. Obrigada, seu Antônio. Eu só quero ajudar. E você está fazendo isso de uma maneira incrível, continuou ele. Eu gostaria de propor algo. Que tal organizarmos uma reunião na comunidade para falar sobre seu dispositivo? Assim, mais pessoas poderão conhecer e se beneficiar.
Geise concordou imediatamente. Eu adoraria, seu Antônio. Vamos fazer isso. A reunião foi marcada para o fim de semana seguinte. Geise se preparou com dedicação, garantindo que todos os detalhes estivessem em ordem. Ela queria que a apresentação fosse clara e convincente, para que todos pudessem entender a importância do dispositivo. No dia da reunião, a comunidade se reuniu na praça central de Vila das Águas. Geise, com Pedro ao seu lado, subiu ao palco improvisado e começou a falar. Ela explicou como havia desenvolvido o dispositivo, os testes que realizará e o sucesso que tivera ao afastar a onça. Os moradores ouviam atentamente, impressionados com a coragem e a engenhosidade de Geise. Muitos fizeram perguntas, e ela respondeu a todas com paciência e clareza. Ao final da apresentação, vários moradores se aproximaram para encomendar seus próprios dispositivos. Geise sentiu uma onda de gratidão e orgulho. Ela sabia que estava fazendo a diferença, ajudando a proteger sua comunidade. E, acima de tudo, estava garantindo que Pedro e todos os outros filhos de Vila das Águas pudessem crescer em um ambiente seguro e protegido. Após a reunião na Praça Central de Vila das Águas, a vida de Geise mudou significativamente. A comunidade agora a via como uma líder e uma inovadora, alguém que havia encontrado uma solução prática e eficaz para um problema real. Os pedidos pelo dispositivo de segurança continuavam a aumentar, e Geise se viu diante de um novo desafio: expandir a produção para atender a demanda crescente. Geise começou a trabalhar incansavelmente para produzir mais dispositivos. Ela transformou um pequeno galpão na fazenda em uma oficina improvisada, onde passava horas montando e testando cada aparelho. Pedro, sempre ao seu lado, ajudava como podia, aprendendo e se envolvendo no processo. A notícia da invenção de Geise se espalhou além de Vila das Águas. Moradores de comunidades vizinhas começaram a procurá-la, interessados em adquirir o dispositivo. Geise, sempre acolhedora, recebia todos com um sorriso e explicava detalhadamente como o aparelho funcionava. Um dia, enquanto trabalhava na oficina, Geise recebeu a visita de um repórter local. Ele havia ouvido falar sobre a invenção e queria entrevistá-la para o jornal da região. Geise, um pouco surpresa, aceitou a entrevista com humildade. Geise, conte-nos como surgiu a ideia do dispositivo, perguntou o repórter, com um gravador na mão. Tudo começou quando eu vi a reportagem sobre o ataque da onça ao caseiro vizinho, explicou Geise. Eu sabia que precisava fazer algo para proteger minha família e minha comunidade. Então, comecei a pesquisar e a desenvolver uma solução. O repórter ouvia atentamente, impressionado com a determinação de Geise. E como você conseguiu criar algo tão eficaz? Foi um processo de tentativa e erro, respondeu Geise. Eu usei materiais que tinha à mão e fiz vários testes até chegar ao resultado final. O mais importante é que o dispositivo funciona e está ajudando a proteger muitas pessoas. A entrevista foi publicada no jornal local, e a história de Geise ganhou ainda mais visibilidade. Moradores de outras regiões começaram a entrar em contato, interessados em adquirir o dispositivo. Geise sabia que precisava expandir a produção para atender a todos. Com a ajuda de alguns vizinhos e amigos, Geise transformou a oficina em uma pequena fábrica. Eles trabalhavam juntos, montando e testando cada dispositivo com cuidado e dedicação. A colaboração trouxe um novo sentido de comunidade e união. Enquanto isso, Pedro continuava a ajudar a mãe, aprendendo cada vez mais sobre o processo de produção. Ele se sentia orgulhoso de ver como Geise estava fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Mamãe, você é incrível, disse Pedro uma noite, enquanto jantavam. Todo mundo está falando sobre você e sobre como você está ajudando a comunidade. Geise sorriu, sentindo uma onda de gratidão. Eu só quero que todos estejam seguros, meu amor. E estou feliz por poder ajudar. A vida na fazenda continuava, mas agora com uma nova camada de propósito e realização. Geise sabia que sua invenção estava fazendo a diferença, e isso a motivava a continuar trabalhando e inovando. Com o tempo, a produção dos dispositivos se tornou uma atividade constante na fazenda.
Geise e sua equipe trabalhavam incansavelmente para atender a demanda crescente. A invenção se tornou um sucesso local, ajudando a proteger muitas famílias e animais. Geise começou a receber convites para palestras e workshops em outras comunidades. Ela compartilhava sua história e ensinava outras pessoas a produzir os dispositivos, espalhando o conhecimento e a tecnologia. A vida de Geise havia mudado significativamente, mas ela continuava firme em seu propósito: proteger e ajudar. E, acima de tudo, garantir que Pedro e todos os outros filhos pudessem crescer em um ambiente seguro e protegido. Com a expansão da produção dos dispositivos de segurança, a vida de Geise entrou em uma nova fase. A fazenda, outrora um lugar de trabalho árduo e rotina diária, agora também era um centro de inovação e esperança para a comunidade. Geise refletia sobre o caminho que havia percorrido e sobre como sua determinação e engenhosidade haviam transformado não apenas sua vida, mas a vida de tantas outras pessoas. Certa noite, após um longo dia de trabalho na oficina, Geise se sentou na varanda da fazenda para observar o pôr do sol. O céu estava tingido de tons de laranja e rosa, criando uma paisagem deslumbrante. Ela respirou fundo, sentindo a paz que a natureza lhe proporcionava. Pedro se aproximou e se sentou ao lado da mãe, observando o horizonte com os olhos brilhando de curiosidade. "Mamãe, você está feliz?" perguntou ele, com uma inocência que tocou o coração de Geise. "Sim, meu amor, estou muito feliz", respondeu Geise, acariciando os cabelos do filho. "Estou feliz porque estamos seguros e porque estou ajudando outras pessoas a se sentirem seguras também." Pedro sorriu, sentindo uma onda de orgulho. "Você é a melhor mãe do mundo", disse ele, abraçando Geise com força. Geise sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Ela sabia que havia feito a diferença, que sua invenção estava salvando vidas e trazendo tranquilidade para muitas famílias. Mas também sabia que ainda havia muito a ser feito. Enquanto observava o pôr do sol, Geise começou a pensar no futuro. Ela imaginava um mundo onde todos pudessem viver em harmonia com a natureza, onde a tecnologia fosse usada para proteger e preservar, e não para destruir. E sabia que poderia contribuir para esse futuro. Geise decidiu que era hora de expandir ainda mais a produção dos dispositivos. Ela queria que sua invenção chegasse a outras regiões, ajudando a proteger mais pessoas e animais. Com isso em mente, começou a planejar a criação de uma empresa dedicada à produção e distribuição dos dispositivos de segurança. Ela sabia que precisaria de apoio e investimento para tornar esse sonho realidade. Começou a procurar parceiros e investidores que compartilhassem de sua visão e que estivessem dispostos a apoiar o projeto. A notícia da invenção de Geise já havia se espalhado, e muitos estavam interessados em colaborar. Com o tempo, Geise conseguiu reunir uma equipe de profissionais dedicados e comprometidos com a causa. Juntos, eles trabalharam para transformar a oficina improvisada em uma fábrica moderna e eficiente, capaz de produzir dispositivos em larga escala. A empresa de Geise começou a ganhar reconhecimento não apenas na região, mas em todo o país. Sua história de determinação e inovação inspirava muitas pessoas, e ela era frequentemente convidada para palestras e entrevistas. Em uma dessas entrevistas, Geise foi questionada sobre o que a motivava a continuar. "O que me motiva é o desejo de proteger e ajudar", respondeu ela, com um sorriso sincero. "Eu quero que todos possam viver em segurança e harmonia com a natureza. E sei que, com determinação e engenhosidade, podemos fazer a diferença." A vida de Geise havia mudado significativamente, mas ela continuava firme em seu propósito. Ela sabia que ainda havia muito a ser feito, e estava determinada a continuar trabalhando e inovando. E, acima de tudo, estava grata por poder compartilhar essa jornada com Pedro, seu maior apoio e inspiração. O sucesso da empresa de Geise trouxe uma nova dimensão à sua vida e à vida de todos ao seu redor. A fazenda, que antes era um refúgio isolado, agora se tornará um símbolo de inovação e esperança. Geise sabia que sua jornada não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. Ela sentia uma responsabilidade ainda maior de compartilhar seu conhecimento e sua invenção com o mundo.
Certa manhã, enquanto caminhava pela fazenda com Pedro, Geise refletiu sobre o impacto que sua invenção havia causado. Ela pensou em todas as famílias que agora viviam com mais segurança, em todas as vidas que haviam sido salvas graças ao dispositivo de segurança. E sentiu uma profunda gratidão por ter a oportunidade de fazer a diferença. Mamãe, você acha que um dia todo mundo vai ter um desses dispositivos? Perguntou Pedro, olhando para a mãe com admiração. Eu espero que sim, meu amor, respondeu Geise, com um sorriso. E é por isso que precisamos continuar trabalhando e compartilhando nossa invenção com o maior número de pessoas possível. Com essa determinação em mente, Geise decidiu que era hora de levar sua mensagem ainda mais longe. Ela começou a planejar uma série de workshops e palestras em diferentes regiões do país. Queria ensinar outras pessoas a produzir os dispositivos, compartilhar seu conhecimento sobre a convivência harmoniosa com a natureza e inspirar mais inovações. Geise criou um site e perfis nas redes sociais para divulgar sua causa. Ela compartilhava histórias de sucesso, tutoriais sobre a produção dos dispositivos e convites para os workshops. A resposta foi imediata e entusiástica. Pessoas de todo o país começaram a se inscrever nos workshops, ansiosas para aprender e contribuir. Em uma de suas palestras, Geise falou com paixão sobre a importância de proteger a natureza e de usar a tecnologia de maneira responsável. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, disse ela, olhando para a plateia. Com determinação e engenhosidade, podemos criar soluções que protejam não apenas nossas vidas, mas também o meio ambiente. A mensagem de Geise ressoou profundamente com o público. Muitos se sentiram inspirados a agir, a encontrar suas próprias maneiras de contribuir para um mundo melhor. E Geise sabia que, juntos, poderiam alcançar grandes coisas. Ela também começou a colaborar com organizações de conservação e inovação. Juntos, desenvolveram novos projetos e tecnologias que ajudavam a proteger a fauna local e a promover a sustentabilidade. A parceria trouxe ainda mais visibilidade para a causa de Geise, e ela se tornou uma voz reconhecida na luta pela preservação ambiental. Geise sabia que sua jornada estava longe de terminar. Ela continuava a trabalhar incansavelmente, sempre buscando novas maneiras de inovar e ajudar. E, acima de tudo, estava grata por poder compartilhar essa jornada com Pedro, seu maior apoio e inspiração. Mamãe, você é incrível, disse Pedro uma noite, enquanto jantavam. Eu quero ser como você quando crescer. Geise sorriu, sentindo uma onda de orgulho. Você já é incrível, meu amor. E juntos, podemos fazer a diferença. E assim, Geise continuou sua missão, inspirando e ajudando outras pessoas a protegerem suas vidas e o meio ambiente. Ela sabia que, com determinação e engenhosidade, qualquer desafio poderia ser superado. E estava pronta para enfrentar o que quer que viesse, sempre com o coração cheio de esperança e amor. Se você, caro leitor, se sentiu inspirado pela história de Geise, saiba que também pode fazer a diferença. Junte-se a nós na missão de proteger vidas e a natureza. Adote práticas sustentáveis, use a tecnologia de maneira responsável e apoie iniciativas de conservação e inovação. Juntos, podemos criar um mundo melhor para todos.